as almas prediletas de Satanás. Quais são elas? Prediletas de Satanás e de Deus também. Eu estava ofegante, com a respiração em desespero, sem saber de que se tratava, enquanto o anjo prosseguia na sua explicação. Estas almas são as escolhidas por Deus para um lugar de destaque no céu, mas Satanás, com inveja, deseja-as mais que as outras e manda legiões de demônios para a terra procurá-las. Eles têm ordem de Lúcifer de empregar todos os meios de perdê-las. Mas por que não me dizes de quem são estas almas? Porque irás vê-las, dentro em pouco. E apontando-me para umas nuvens de fogo, mostrou-me alguns demônios que vinham em estertores medonhos, acompanhados pelas vociferações esbravejantes de uma alma que eu não podia saber quem era. Que alma é esta? Perguntei. Pobre alma! Exclamou o anjo. Alma querida de Deus, feita por Deus para salvar o mundo, para dar santos ao mundo, e agora aqui ficará eternamente, sem poder gozar da grande recompensa que Deus lhe havia reservado. Querido anjo, dize-me de quem se trata. O seu lugar ficará sempre vazio no céu, jamais será ocupado por outra alma. E os demônios passaram por nós, deixando-nos envolvidos na nuvem de fogo que os cercava, com a sua preciosa presa. Agora irás saber de quem é esta alma. Eles vão abrir o cárcere destas infelizes criaturas. Ela ficará junto às outras companheiras de infortúnio eterno. Vê, estão abrindo a porta. Meus olhos estavam pregados na grande porta diante de nós. Meu coração pulsava tão forte que não me sustentava em pé. Minhas pernas tremiam. Eu estava tomado de grande pânico, até que senti desfalecerem minhas forças. Segurei-me ao anjo, dizendo: vou desmaiar. Não, disse o anjo. O poder de Deus dar-te-á força, porque ainda verás outra coisa pior. E, caído no chão quente do inferno, aos pés do meu protetor, fui seguindo os movimentos dos demônios, abrindo aquele cárcere de mistério. Um estrondo medonho abalou toda aquela sala imensa, quando afinal as suas portas foram escancaradas. Neste momento, levantando-me pelo braço, disse-me o anjo: vês as almas que estão lá dentro. Olhei-as. Meu Deus, que aflição! Que dor tão profunda feria todo o meu ser! Não posso acreditar no que vejo. E fitando aqueles animais horríveis, aquelas bestas horrorosas, em contorções e espasmos horripilantes, exclamou o anjo: aí estão elas. São elas, as almas de todas as mães que se condenaram, as almas prediletas de Deus, as almas queridas de Deus, aquelas por quem Deus tem mais predileção. Elas, as almas das infelizes mães que não souberam ser mães, que desprezaram o grande apanágio da maternidade, que se descuidaram dos filhos, deixando que muitos se perdessem por causa de sua negligência. Eu olhava atônito aquele espetáculo tenebroso, em que asquerosos demônios, ameaçadores como cães enraivecidos, atiram-se sobre aquelas almas transformadas em bichos, como a querer devorá-las, espetando-as nas pontas de seus garfos incandescentes. Pobres mães, pensei eu, é assim que elas, as descuidadas, são condenadas pelo descaso em que viveram. As mães, as que foram elevadas à mesma dignidade de Nossa Senhora, mas que não quiseram escutar a voz de Deus, que as chamou para desempenhar tão alta missão. Enquanto estava eu assim, absorto em meus pensamentos, vi outra leva de diabos que arrastavam mais uma mãe que entrava na condenação eterna. Foi então que, levantando os olhos, pude ler no teto daquele pavoroso cárcere as seguintes palavras, como uma saudação macabra às mães que ali se encontravam: eis as nossas colaboradoras, na grande obra da perdição do mundo. Vendo-me ler esta inscrição, atalhou o anjo: sim, porque se todas as mães fossem santas, piedosas e educassem tristamente os seus filhos, o mundo não iria tão mal. Não haveria juventude transviada, nem veríamos na mocidade de hoje uma ameaça constante à subversão da ordem.
Quer dizer que a santidade do mundo é devida exclusivamente às mães? Perguntei. Exclusivamente não, respondeu o anjo. E frisando bem as palavras, acrescentou. Quase exclusivamente. Digo assim porque existe outra classe de pessoas a quem Deus confiou a salvação das almas e a santidade da vida. Aos sacerdotes? Perguntei. Sim, Deus confiou a salvação do mundo às mães e aos sacerdotes. Por isso, reservou-lhe os melhores lugares no céu, assim também como Lúcifer lhes reservou os maiores sofrimentos no inferno. E, numa pergunta que era um verdadeiro desafio a mim, queres ver onde estão as almas dos padres que não se salvam? Tens coragem? Naquele momento eu estava mudo de terror. Uma angústia esquisita apoderava-se de mim, e eu senti uma sensação de quem ia precipitar-se no abismo. Se esta é a vontade de Deus, exclamei, desejo ver os meus irmãos no sacerdócio. Pois nem é preciso sairmos daqui, respondeu o anjo. As mães e os padres estão no mesmo pé de igual sofrimento na eterna condenação. Vês aquela porta que está se abrindo. Foi então que escutei o ranger dos gonzos que giravam sobre si mesmos, enquanto duas bandas de portas se abriam para dar passagem a mais um padre que ia chegando ao inferno. Cena impressionante aquela que eu via neste sonho, que eu daria tudo para terminar o mais depressa possível. Via inúmeros corpos sem cabeças e sem pernas, só os troncos, movimentando-se de braços estendidos para o invisível, para algo que não estava ali. É o desejo de possuírem Deus, explicou o anjo. Não tem pernas porque elas lhe foram dadas para que caminhassem pelo mundo na faina gloriosa da pregação do Evangelho a todos os povos. Como empregaram suas caminhadas para o serviço do mal, aqui tem de mover-se sem pernas. E não tem cabeça porque Deus lhes deu os olhos, os ouvidos, a boca, o nariz, o cérebro e o pensamento para serem aplicados na conquista das almas, no serviço de regeneração do mundo e na restauração do reino de Cristo. Por meio da palavra e do pensamento, os sacerdotes deveriam santificar todos os homens. Como não realizaram esta vontade de Deus, apesar de terem sido chamados por Ele para tão nobre missão, no inferno são punidos, separadamente, os corpos de um lado, como acabas de ver, e as cabeças de outro, unidas às pernas, coisa monstruosa. Queres ver? E conduziu-me o anjo a um lugar sombrio, onde a fumaça nos trazia um cheiro aborrecido de carne humana queimada. Fomos andando. De repente, avistei horríveis monstremos. Eram cabeças em que se viam olhos esbugalhados e bocas desmedidamente abertas, querendo pronunciar palavras que não saíam. Imediatamente, ligadas a estas cabeças, duas pernas que se movimentavam sem saírem do lugar. E mais os demônios que se divertiam com a posição aleijada daqueles monstros, envolvidos em labaredas a devorá-los, queimá-los enquanto os grunhidos de animais amordaçados se faziam ouvir naquela sala fétida e congestionada. Foi o lugar mais quente que encontramos no inferno. E pensar, disse o anjo, que estas almas são irmãs de Cristo, são outros Cristos. E pensar que no céu, as almas dos sacerdotes são mais reverenciadas do que Nossa Senhora, a mãe do próprio Deus. E pensar que no céu, os sacerdotes vivem juntos de Deus, gozando de sua mesma glória, porque a eles foi confiada a continuação da grande obra da redenção do gênero humano. Aqui estão eles, os sacerdotes que se condenaram. De repente, um descomunal demônio, perto de mim, tocou uma trombeta. Vejamos o que vai Lúcifer dizer, respondeu o anjo. Deve ser alguma ordem que vai dar. Ao escutarem o som daquela estridente trombeta, que retumbou em todo o inferno, milhares de demônios ali se apresentaram, dentro de poucos instantes, e conforme predissera o meu protetor, ouvimos o demônio-chefe daquele bando dar as seguintes instruções. Sob a potestade máxima que comanda todos os demônios do inferno, que há na terra um menino de 12 anos, que será santo se continuar no caminho em que vai.
Não poderemos mais conceder nenhum triunfo desta natureza a este. E aquele demônio não pronunciou o nome de Deus, mas todos entenderam, com um urro apavorante que rolou pelo espaço sem fim do inferno. Temos de conquistar aquela alma, continuou Satanás, para nós, para Lúcifer, para nosso fogo. Nesta hora, ouviu-se uma risada frenética, traduzindo a satisfação infernal daqueles diabos. Nosso trabalho, prosseguiu o demônio, será o de fazer aquele menino comprar muitas revistas maliciosas, ir a todas as sessões de cinemas, assistir a todas as novelas de televisão, ver todos os programas, arranjar amizades com elementos que já são nossos. Ele deverá desobedecer muitas vezes a sua mãe, fugir de casa e andar pelas ruas aprendendo o que ainda não sabe. Temos que fazer também um servicinho junto à sua mãe, que é muito piedosa. Ela deverá arranjar festas para frequentar, a fim de deixar o garoto mais à vontade. Temos que empregar todos os meios para que este menino se perca, pois está escrito que deverá morrer brevemente, por causa de uma operação a que se vai submeter dentro de poucos dias. Nova risada histérica estrondou por todo o inferno. Aquele menino deve perder-se, disse o demônio. Esta será a nossa mais importante conquista. Ordeno, em nome de Lúcifer, que saiam todos vocês. E eram milhares os que ali estavam, para a terra, imediatamente. Onde houver naquela rua um menino do nosso bando, procurem fazê-lo amigo do que queremos para nós, empregando para isso todos os meios. Vejam que a melhor maneira de arrancá-lo de sua casa será fazer com que alguém lhe dê uma bola, a fim de que ele se junte aos meninos de sua rua, que já são nossos, para jogar futebol, onde eles aprendem toda sorte de palavrões e imoralidades. Lá é que deverão ficar vocês, no meio destes meninos de rua, soltos, sem mães, isto é, cujas mães também são nossas, para que se perca esta presa do nosso inimigo comum. Novo estrondo, com faíscas e trovões. Neste ponto, acordei, graças a Deus. Sentei-me rapidamente na cama. Já era de manhãzinha, e o sol ia nascendo. Estava tonto de agonia, apavorado com o sonho, verdadeiro pesadelo. Ajoelhei-me e rezei. Rezei muito a Deus, uma oração que somente eu sei rezar, pedindo-lhe por tudo para livrar-me destes pesadelos. Depois, à proporção que ia acalmando, lembrei-me que deveria rezar uma missa, e deveria ser a deste dia mesmo, pela intenção daquele menino, que eu não sabia quem era, mas Deus bem o sabia. Celebraria a missa por aquela criança e pela sua mãe, pedindo a Deus que lhes dessem forças para não sucumbirem às tentações dos milhares de demônios que tinham partido do inferno para tentá-los aqui na terra. E fui celebrar a minha missa. Quando cheguei à sacristia, uma senhora, muito minha amiga, aproximou-se de mim e disse: Padre, hoje é o aniversário de meu filho, Roberto, seu aluno. Vim perguntar-lhe se não seria possível o senhor celebrar essa missa por ele. Está precisando muito de orações. Ultimamente tem me desobedecido várias vezes. Arranjou umas amizades em minha rua, com as quais não estou satisfeita. Inventou um futebol na esquina, juntando-se a uma meia dúzia de garotos muito sabidos, e tenho notado grande transformação nele nestes últimos tempos. Na semana passada, começou a sentir umas dores na perna direita. Levei-o ao médico, que constatou uma hérnia já adiantada. Tem que se operar. Vou aguardar as férias. Já falei com o operador. Hoje é o aniversário dele. O senhor pode celebrar a missa em sua intenção? E eu, olhar meditativo, vago, impressionado, abri os olhos e balbuciei: Pois não, minha senhora, vou celebrar por ele. E vendo a minha confusão, minhas palavras entrecortadas, perguntou a senhora: Padre, o senhor está doente? Ao que respondi: Estou, minha senhora, estou adoentado, mas fique tranquila que rezarei a missa pelo seu filho, por meu aluno Roberto, e ele voltará a ser o que sempre foi, um filho piedoso, obediente e santo.